Você já se sentiu como se estivesse lutando sozinho? Preso em uma batalha que parece não ter fim? Talvez o medo, a incerteza ou o peso dos seus problemas tenham te levado à beira do esgotamento, perguntando-se se realmente existe uma saída. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho, nunca esteve. Há um Deus que luta por você, que vê suas lágrimas, ouve seu clamor e age com poder nas suas circunstâncias. Ele não apenas está disposto a intervir, ele já garantiu a sua vitória. Este vídeo não é apenas um lembrete, é um convite para que você entregue suas cargas, confie plenamente no plano dele e descanse na certeza de que ele está com você. À medida que explorarmos cada uma das sessões, você descobrirá como Deus prometeu ser o seu refúgio, sua força e sua paz, mesmo no meio das piores tormentas. É hora de parar de lutar com as suas próprias forças e permitir que Ele assuma o controle. Antes de começarmos, quero que declare com fé: Deus está lutando por mim. Minha confiança está nele e minha vitória está garantida. Este é o primeiro passo para viver uma vida cheia de paz, confiança e propósito divino. Agora juntos, vamos descobrir como o poder dele pode transformar a sua vida. Número 1. Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Perceba, o povo de Israel estava encurralado. Imagine estar cercado. De um lado, um exército furioso se aproximando com violência. Do outro, um mar imenso e impossível de atravessar. É fácil entender o medo que sentiram. Talvez você já tenha se sentido assim, sem saída, diante de problemas tão grandes que não sabe para onde correr. Mas foi justamente nesse momento de desespero que Deus fez algo extraordinário. Ele se manifestou, não quando tudo estava calmo, mas quando a situação parecia impossível. Não se tratava do que eles podiam fazer, mas do que Deus queria revelar, seu poder e sua fidelidade. Deus falou por meio de Moisés e declarou: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essas palavras não são apenas poesia bonita ou consolo superficial, são uma promessa poderosa. Não diz, Deus tentará ou, quem sabe, ele faça. Diz que ele pelejará por nós. É como se Deus dissesse, essa batalha não é sua, é minha. Apenas confie e me deixe agir. E o impressionante é que Deus não pediu ajuda. Ele não precisou de armas, nem de estratégias ou reforços humanos. Com sua soberania absoluta, ele abriu o Mar Vermelho e garantiu a vitória do seu povo. Este não é um Deus que deixa as coisas pela metade. É um Deus que cumpre suas promessas, que age com poder e precisão. Mas aqui vem algo ainda mais profundo. Deus não apenas promete lutar, ele nos chama a algo mais difícil, a ficarmos em silêncio. Como permanecer tranquilo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando? A tranquilidade da qual Deus fala não é resignação passiva, mas fé ativa, um descanso profundo na certeza de que Ele está no comando. É como se Ele dissesse, pare de lutar contra as ondas, apenas observe o que estou prestes a fazer. E quando deixamos a pressa, a ansiedade, quando soltamos o controle, conseguimos ver com mais clareza como Deus age de maneiras surpreendentes. Agora pense na sua vida. Todos nós enfrentamos nossos próprios mares vermelhos. Talvez seja um problema financeiro sem solução aparente, uma enfermidade que ameaça roubar sua esperança, ou uma crise emocional que te deixa sem forças. Nesses momentos, é fácil cair no desespero. Mas lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua agindo hoje. Não importa quão grande pareça o problema, o poder dele é maior. Ele não está longe, nem indiferente. Ele está lutando por você. A fé não elimina os problemas, mas muda a forma como os enfrentamos. Quando você crê que Deus está lutando por você, seu coração se enche de expectativa em vez de medo. É como trocar uma perspectiva escura por uma cheia de luz. Você para de se perguntar, como vou sair disso? E começa a perguntar,
Como Deus vai agir desta vez? Essa fé é o que te dá paz, mesmo em meio às maiores tempestades. É um lembrete constante de que você não está sozinho e de que a vitória está garantida, não pelas suas forças, mas pela graça dele. E aqui vai algo prático. Lembre-se daqueles momentos em que você achou que não havia saída e, de repente, tudo mudou. Talvez tenha sido um emprego que surgiu na hora certa, um relacionamento restaurado ou uma cura inesperada. Esses momentos são testemunhos de que Deus luta por nós. Quando recordamos essas vitórias, nossa fé se fortalece. E não só nossas experiências, mas também as histórias de outros irmãos na fé nos mostram que Deus continua fiel. Por fim, não subestime o poder da comunidade de fé. Conversar com outros, ouvir como viram Deus agir em suas vidas, nos enche de esperança. Você não está sozinho nisso. Há uma comunidade inteira aprendendo a confiar, a esperar, a permanecer em paz enquanto Deus luta por nós. Juntos podemos lembrar que sua promessa ainda está de pé. O Senhor fará por vós. Então hoje, escolha confiar. Solte suas cargas. Deixe que Deus assuma o controle e experimenta a paz que só Ele pode dar. Ele está com você, lutando suas batalhas e garantindo a sua vitória. Número 2. Deuteronômio 3, versículo 22. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós. O medo aparece quando olhamos para nossas limitações. É inevitável senti-lo quando acreditamos que tudo depende do que conseguimos fazer. Mas e se mudássemos a perspectiva? Deus nos convida a levantar os olhos, a parar de focar no impossível e começar a enxergar o seu poder. Quando Deus diz, não temas, Ele não está negando que o problema seja real. O que Ele está fazendo é te lembrar que a força dele é muito maior do que qualquer obstáculo. Por que focar no tamanho do gigante se você tem ao Criador do universo ao seu lado? Essa é a chave. Mover nossa atenção do problema para a solução divina. E aqui está o mais emocionante. Deus não é um espectador. Ele não fica olhando de longe enquanto você luta. Ele é um guerreiro ativo, está envolvido em cada detalhe, te protegendo, te guiando e se certificando de que nenhuma força contrária prevaleça contra você. Quando enfrentamos desafios, muitas vezes sentimos que estamos sozinhos. Mas sabe de uma coisa? Nunca estamos. A presença constante de Deus é uma promessa que nos sustenta. Ele está lutando por você, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. Isso deveria te encher de uma confiança absoluta. Hoje em dia, talvez não enfrentemos exércitos com espadas e escudos, mas nossas batalhas são igualmente desafiadoras. Pode ser um diagnóstico médico que te tira o sono, uma crise financeira que ameaça te sufocar ou um medo interno que te paralisa. Mas a verdade de Deuteronômio 3:22 não tem data de validade. O mesmo Deus que lutou por Israel luta por você hoje. Seu poder não está limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias, e sua promessa permanece tão firme como sempre. A fé não elimina as batalhas, mas transforma a forma como as enfrentamos. Quando confiamos que Deus está lutando por nós, deixamos de depender das nossas próprias forças. A ansiedade começa a se dissipar, e em seu lugar entra uma paz que excede todo entendimento. É por meio da oração sincera que podemos entregar nossas cargas a Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito. Ler sua palavra nos lembra de como Ele foi fiel no passado e nos garante que será fiel também no presente. Pense em Davi enfrentando Golias. Ele não venceu por ser mais forte, mas porque confiou que Deus estava com ele. Jesus, na cruz, venceu o pecado e a morte, garantindo a vitória definitiva para todos nós. Essas histórias não são apenas relatos antigos. São exemplos vivos do que Deus pode fazer quando o deixamos assumir o controle. Integrar essa verdade à nossa vida diária exige um ato de fé.
Não se trata de ignorar os problemas, mas de enfrentá-los com a certeza de que não estamos sozinhos. Quando você muda o pensamento de "o que eu vou fazer para Deus estar lutando por mim", tudo muda. Em vez de reagir com estresse, você responde com paz. Você começa a caminhar com confiança, não porque tem todas as respostas, mas porque sabe quem está no comando. Deus te pede algo simples, mas profundo. Confie e não permita que o medo te paralise. Se Ele luta por você, você pode dar o próximo passo sem medo. A derrota não é o fim. A chave está em crer, em tomar a palavra dele como verdade absoluta e deixar que isso transforme a sua maneira de viver. Hoje, escolha confiar. Escolha avançar com a segurança de que o Deus que venceu exércitos, gigantes e a própria morte está com você. O que mais você precisa? Ele já te garantiu a vitória. Apenas confie e siga em frente. Número 3. Segunda de Crônicas 20, versículo 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Imagine estar diante de um inimigo tão grande que não há como enfrentá-lo com as suas próprias forças. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josafá e com o povo de Judá. Uma coalizão de exércitos imensos vinha contra eles e humanamente não havia saída. O medo era inevitável, mas em meio àquela angústia, Deus envia uma mensagem que desafia toda a lógica. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, estai quietos e vede o livramento do Senhor. É como se ele dissesse: isso não depende de vocês. Apenas confiem e observem o que vou fazer. O chamado para estar quieto não significa cruzar os braços em resignação, mas sim uma rendição ativa. É reconhecer que nossas soluções humanas nem sempre são suficientes. E tudo bem, porque não precisamos resolver tudo sozinhos. Às vezes, a melhor estratégia é parar, respirar e deixar que Deus haja. Isso não é fácil, porque nossa natureza nos impulsiona a fazer alguma coisa, qualquer coisa, para tentar controlar a situação. Mas Deus nos pede o contrário: frear, soltar o controle e confiar. E o que significa ver o livramento do Senhor? Significa que Deus não apenas promete nos ajudar, Ele quer que vejamos sua mão em ação, que experimentemos seu poder de forma real e tangível, que sejamos testemunhas do impossível se tornando possível quando Ele está no comando. Para Judá, esse livramento foi literal. Deus confundiu os inimigos de maneira milagrosa e o povo não precisou levantar uma única espada. Mas isso também acontece nas nossas vidas hoje. Esse livramento pode ser uma resposta inesperada, uma porta que se abre, ou até mesmo a paz inexplicável que sentimos em meio à tempestade. E talvez você esteja pensando: isso soa lindo, mas como aplico isso à minha vida? Todos enfrentamos situações que nos superam. Problemas familiares, diagnósticos médicos, decisões difíceis, momentos em que sentimos que precisamos fazer algo, mas nem sabemos por onde começar. É nesses momentos que essa passagem nos lembra. Nem sempre é sobre lutar com nossas próprias forças. Às vezes, Deus nos pede que paremos de lutar sozinhos, para que Ele possa intervir sem nossas interferências. Esperar em Deus exige paciência, e paciência é difícil. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas a espera não é tempo perdido. É nesse espaço de silêncio que aprendemos a confiar, onde nossa fé cresce e onde descobrimos que Deus sempre tem um plano melhor que o nosso. A paciência nos ensina a descansar na soberania dele e a depender menos de nós mesmos. Quando refletimos sobre a fidelidade de Deus, nossa confiança se fortalece. Pense em momentos em que você viu a mão dele agir na sua vida ou na vida de outras pessoas. Talvez você se lembre de uma oração respondida, uma situação resolvida quando tudo parecia perdido, ou até mesmo um testemunho que te inspirou. Cada uma dessas histórias é um lembrete de que você não está sozinho.
Deus continua sendo o mesmo, Ele continua agindo, Ele continua salvando. Integrar essa verdade à nossa vida diária não é fácil, mas é transformador. Da próxima vez que você enfrentar algo que parece incontrolável, em vez de reagir com ansiedade ou impulsividade, pare, ore. Busque a direção de Deus, espere, não porque seja mais fácil, mas porque é mais sábio. Com o tempo, esse hábito se transforma em um reflexo. Confiar primeiro, agir só depois de receber direção. Deus não precisa da sua força, Ele precisa da sua disposição. Hoje, você pode escolher confiar que Ele está agindo, mesmo quando você não entende como. E quando você vir o livramento do Senhor, a sua perspectiva mudará. A adoração fluirá naturalmente do seu coração, porque você terá sido testemunha da fidelidade dele. E essa confiança não só te ajudará nesta batalha, mas em cada desafio que ainda virá. Deus é fiel, e o livramento está a caminho. Basta ficar quieto e observá-lo agir. Número 4. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já se sentiu sobrecarregado pelo caos ao seu redor? Como se não conseguisse nem pensar, porque tudo parece se mover rápido demais, forte demais. Foi exatamente assim que se sentiam as pessoas nos tempos do Salmo 46. O mundo parecia desmoronar. Terremotos, guerras entre nações, incerteza total. Mas, no meio desse barulho todo, Deus não disse para lutarem, nem para fugirem. A ordem dele foi simples, mas profunda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se ele dissesse, pare, confie em mim, eu estou no controle. A quietude de que fala esse versículo não é apenas silêncio externo, é descanso para a alma. É parar para reconhecer que não dependemos da nossa própria força. Quantas vezes tentamos resolver tudo com as próprias mãos? Buscamos soluções, corremos de um lado para o outro, tentamos controlar tudo. Mas Deus nos chama para algo completamente diferente. Ele nos pede que soltemos, que respiremos e que permitamos que Ele haja. Na quietude, não apenas deixamos de lutar contra as circunstâncias, como também abrimos espaço para ouvir sua voz. E aqui está o mais lindo. Nessa quietude, passamos a conhecer Deus de uma forma mais profunda. Às vezes, nossa vida está tão cheia de ruído que não conseguimos ouvir o que Ele quer nos dizer. Nos perdemos no estresse, na pressa, nas preocupações. Mas quando a alma se aquieta, tudo muda. A voz de Deus, que sempre esteve ali, se torna mais clara. É nesse lugar de calma que entendemos que Ele é soberano, que Ele tem o controle e que nada escapa das suas mãos. A paz que encontramos em sua presença não depende da ausência de problemas. É uma paz que vai além da lógica, porque não está baseada nas circunstâncias, mas na presença dele. Essa paz nos fortalece, nos dá clareza para enfrentar as provações com serenidade, porque sabemos que não estamos sozinhos. É um lembrete constante de que Deus luta nossas batalhas e que nossa tarefa não é resolver tudo, mas descansar nele. Hoje vivemos em um mundo que constantemente exige nossa atenção. Trabalho, família, redes sociais, notícias, tudo parece pedir mais e mais de nós. Mas a mensagem do Salmo continua atual. Aquietai-vos. Faça uma pausa. Pare de correr. Dedique tempo para estar na presença de Deus. Quando fazemos isso, nossa perspectiva muda. Deixamos de focar no caos e começamos a enxergar o poder dele. E isso transforma não apenas a forma como vemos os problemas, mas também como vivemos cada dia. A oração e a meditação na palavra são ferramentas poderosas para cultivar essa quietude. Quando silenciamos nossos pensamentos e oramos, damos espaço para que Deus nos fale. Suas promessas registradas na Escritura nos enchem de fé, nos lembram que Ele é fiel, que sempre cumpre o que promete e que nunca nos abandona. Esse tempo de quietude não é perda de tempo, é um investimento no nosso relacionamento com Ele. Além disso, a quietude tem benefícios práticos. Reduz o estresse, nos ajuda a tomar decisões mais sábias e nos dá uma visão mais clara da vida.
Quando paramos para lembrar que Deus está no comando, o pânico perde o seu poder. Nossa fé se fortalece e enfrentamos os desafios com confiança. Não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos que Ele tem. Pense em Elias, que ouviu a voz de Deus num sussurro suave depois de um grande estrondo. Ou em Jesus, que frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e renovar suas forças. Esses exemplos mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, a quietude na presença de Deus renova nossa fé e nos prepara para o que está por vir. Aquietar sua alma não é algo que se faz uma única vez. É um hábito, uma forma de viver, uma decisão diária de confiar que Deus é suficiente. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se do convite dele. Faça uma pausa, fique quieto e saiba que Ele é Deus. Na presença dele, você encontrará a força, a paz e a certeza de que Ele está agindo mesmo quando você não entende. E nesse descanso, você descobrirá o poder de uma fé que transforma a sua vida e nos dá uma visão mais clara da vida. Quando paramos para lembrar que Deus está no comando, o pânico perde o seu poder, nossa fé se fortalece e enfrentamos os desafios com confiança. Não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos que Ele tem. Pense em Elias, que ouviu a voz de Deus num sussurro suave depois de um grande estrondo. Ou em Jesus, que frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e renovar suas forças. Esses exemplos mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, a quietude na presença de Deus renova nossa fé e nos prepara para o que está por vir. Aquietar sua alma não é algo que se faz uma única vez. É um hábito, uma forma de viver, uma decisão diária de confiar que Deus é suficiente. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se do convite dele. Faça uma pausa. Fique quieto e saiba que Ele é Deus. Na presença dele, você encontrará a força, a paz e a certeza de que Ele está agindo mesmo quando você não entende. E nesse descanso, você descobrirá o poder de uma fé que transforma a sua vida. Número 5. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Soltar o controle e ter fé total em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não pela metade, não com reservas, mas com tudo o que você é. É isso que este poderoso trecho de Provérbios 3 nos ensina. É um chamado para soltar o controle, parar de depender do que achamos que sabemos e permitir que Deus direcione cada passo. Parece simples, não é? Mas sabemos que não é. Vivemos em um mundo que nos empurra à autossuficiência, a resolver tudo por conta própria, a controlar cada detalhe. No entanto, este versículo nos convida ao oposto. Confiar plenamente naquele que realmente tem todas as respostas. Quando a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração, ela não deixa espaço para dúvidas, nem para uma fé parcial. Confiar em Deus significa crer que Ele tem uma perspectiva que nós jamais conseguiremos alcançar. Enquanto nós vemos apenas uma parte da imagem, Ele vê tudo. O começo, o fim e cada detalhe no meio. Confiar plenamente implica em soltar essa necessidade de entender tudo, de controlar cada resultado. É dizer, Deus, eu não sei como isso vai terminar, mas sei que Tu sabes. E isso me basta. A próxima parte do versículo nos traz um alerta claro. E não te estribes no teu próprio entendimento. É aqui que muitos de nós tropeçamos. Estamos acostumados a confiar em nosso conhecimento, em nossas habilidades, em nossa lógica. Mas nosso entendimento, por mais útil que seja, é limitado. Ele é moldado pelas nossas experiências, pelos nossos medos, preconceitos e inseguranças. Apoiar-se apenas nele pode nos levar a decisões erradas, a caminhos que parecem retos, mas terminam tortuosos. Reconhecer isso não é fraqueza. É sabedoria. É compreender que nós temos limites, mas Deus não tem. Reconhece-o em todos os teus caminhos.
Este não é um conselho para apenas algumas áreas da sua vida, mas para todas elas. É fácil incluir Deus em nossas decisões espirituais, mas muitas vezes o deixamos de fora das finanças, dos relacionamentos ou do trabalho. Este versículo nos ensina que nada é pequeno demais ou grande demais para que Deus se envolva. Quando o reconhecemos em cada aspecto da nossa vida, permitimos que sua sabedoria nos guie e sua mão endireite o que estava torto. E aqui vem a promessa: e ele endireitará as tuas veredas. Deus não quer apenas ser reconhecido, ele quer intervir ativamente em nossas vidas. Onde nós vemos confusão, ele traz clareza. Onde enxergamos caminhos difíceis, ele aplaina o terreno. Esta não é uma promessa simbólica ou vaga, é uma garantia de que quando confiamos de verdade, ele dirige o nosso caminho de uma forma que jamais conseguiríamos sozinhos. Mas confiar em Deus não é só sobre grandes momentos ou decisões cruciais. Também envolve as pequenas escolhas do dia a dia. Como você administra seu tempo, como responde a um conflito, como decide usar seus recursos. Consultar Deus em oração, buscar direção na palavra e refletir antes de agir são formas práticas de aplicar esse princípio no cotidiano. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna. Você começa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias, mas de saber que não está caminhando sozinho. O fruto dessa confiança total é imenso. Ao soltar o controle, você encontra descanso. A ansiedade diminui, porque você entende que não precisa resolver tudo sozinho. Você começa a ver como Deus age de maneiras que jamais imaginou. E essa experiência fortalece sua fé, criando um ciclo virtuoso de confiança, paz e gratidão. Com o tempo, você percebe que depender de Deus não é um peso, é um alívio, não é uma limitação, é uma libertação. Hoje, você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Vai continuar confiando apenas nas suas próprias forças, ou vai entregar a Deus o controle total da sua vida? Soltar o controle não é fácil, mas é o caminho mais sábio. O Criador do universo sabe melhor do que nós o que realmente precisamos. E toda vez que você confia, você está dizendo: Deus, eu creio no teu plano mais do que no meu. Essa é a essência de Provérbios 3. Uma convocação para viver com a certeza de que ele não apenas vê o caminho, mas o endireita. Número 6. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Não temas, porque Deus está contigo. Essas palavras tiradas de Isaías 41:10 não são apenas um encorajamento emocional. São uma promessa sólida, real, feita pelo próprio Deus que sustenta o universo. Você já se sentiu fraco, à beira de desistir? Então, essa mensagem é para você. Deus não está distante. Ele não é um espectador indiferente. Sua mão forte te sustenta, mesmo quando você sente que as forças estão se esgotando. Isaías pronunciou essas palavras em um tempo de crise para o povo de Israel. Eles estavam rodeados por incertezas, politicamente enfraquecidos e sob o constante medo do exílio. Mas perceba, Deus não minimiza a situação deles. Ele não diz que os problemas não são importantes. Ao contrário, ele os assegura com firmeza. Eu sou contigo, não temas, não te assombres. Essa declaração é poderosa. Ela muda a perspectiva. Não se trata mais do tamanho do desafio, mas do tamanho de Deus que os acompanha. Eu sou o teu Deus que te fortalece. Aqui está a chave. Não dependemos da nossa força limitada para enfrentar as provas da vida. Deus não apenas nos encoraja, Ele nos dá a sua força. Uma força que não se acaba, que não depende das circunstâncias, nem do nosso estado emocional. É como uma corrente constante de poder que nos renova, nos levanta quando já não conseguimos seguir. E sabe de uma coisa? Isso não significa que nunca seremos fracos, mas é na fraqueza
que sua força se torna mais evidente. É aí que o poder dele brilha com mais clareza. E a promessa não termina aqui. Deus diz: sempre te ajudarei. Não é às vezes. Não é apenas quando merecemos ou quando nos sentimos fortes. É sempre. É um compromisso inquebrantável. Essa ajuda pode vir de formas inesperadas. Uma pessoa que aparece na hora certa, uma porta que se abre ou uma paz que nos envolve quando tudo parece caótico. Mas não importa como ela venha, podemos ter certeza de que sua mão nunca se retira. Sua fidelidade não tem prazo de validade. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes você sentiu que algo se resolveu de forma inexplicável, quando tudo parecia impossível? Esses momentos não são coincidências. São toques divinos, pequenos lembretes de que sua mão está agindo, te sustentando. Quando aprendemos a reconhecer esses sinais, algo muda dentro de nós. O medo começa a desaparecer e a fé toma o seu lugar. Viver com essa consciência nos transforma, nos permite caminhar com confiança, não porque tudo seja fácil, mas porque sabemos que não estamos sozinhos. Os exemplos são muitos. Paulo, em sua carta aos Coríntios, escreveu sobre como, em sua fraqueza, encontrou a força de Deus. A minha graça te basta, disse o Senhor, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse princípio continua verdadeiro hoje. Há inúmeros testemunhos de pessoas que enfrentaram doenças, perdas, desafios e seguiram em frente, não pela própria força, mas pela mão de Deus que nunca as deixou cair. A fé desempenha um papel essencial aqui. Ela nos permite ver além das circunstâncias e reconhecer que existe uma mão invisível nos sustentando. Quando confiamos em Deus, trocamos a ansiedade pela esperança. Aprendemos a enfrentar as adversidades com uma força que não é nossa, é dele. E viver com essa confiança plena em seu apoio constante é a essência do que significa ser sustentado por sua mão forte. Hoje, você tem uma escolha diante de si. Pode se agarrar ao medo, às suas próprias forças, ou pode se apegar à promessa dele. Quando sentir que suas forças estão acabando, lembre-se: Deus, tu me fortaleces, eu não estou sozinho. Esse ato de fé não é fraqueza, é sabedoria, é entregar as rédeas ao único que pode dirigir sua vida com perfeição. A mão forte de Deus te sustenta. Não a solte, confie, descanse e deixe que Ele lute por você. Número 7, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Paulo, escrevendo da prisão, tinha todas as razões humanas para se sentir ansioso. Estava em uma situação que qualquer pessoa consideraria crítica, cheia de incertezas. E ainda assim, nesse contexto, ele nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Parece desafiador, não é? Como não se preocupar quando a vida parece tão incerta? Mas Paulo não para por aí. Ele nos dá a chave para transformar a ansiedade em paz. Ele nos convida a levar nossas preocupações a Deus por meio da oração, da súplica e com ações de graças. A ansiedade é um peso pesado. Ela rouba nossa alegria, drena nossas forças e nos prende em um ciclo de preocupação constante. Mas preste atenção. Deus não ignora as nossas angústias. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Ainda assim, Ele te oferece algo muito melhor do que a ansiedade. Ele te convida a entregar-lhe esses fardos. Quando levamos nossas inquietações a Deus, não é porque Ele precisa ser lembrado de nada. É porque, ao fazer isso, reconhecemos que não conseguimos carregar tudo sozinhos. Esse ato de dependência não é fraqueza, é fé. E aqui está o que muda tudo. Paulo diz para fazermos nossas petições com ações de graças. Esse detalhe é fundamental. Agradecer antes mesmo de ver a resposta é um ato de confiança no caráter de Deus. É dizer: Senhor,
Confio que tu tens o controle, mesmo que eu ainda não veja a solução. A gratidão transforma nossa atitude, muda nosso foco do problema para a fidelidade de Deus. E é nesse ambiente de entrega e confiança que acontece algo maravilhoso. A paz de Deus enche nossos corações. Essa paz não faz sentido para o mundo. Ela não depende de os problemas desaparecerem, nem de tudo se resolver na hora. É uma paz que excede todo entendimento humano. É aquele estado em que, mesmo quando as coisas continuam difíceis, você sente uma calma inexplicável, uma certeza profunda de que não está sozinho. Essa paz guarda o seu coração e sua mente, te protegendo do medo e do desespero. É como um escudo que bloqueia as flechas da ansiedade, te lembrando que Deus está no controle. E como aplicar isso no dia a dia? Toda vez que a ansiedade bater à porta, pare. Fale com Deus. Diga exatamente o que você está sentindo. Você não precisa de palavras complicadas. Ele entende até o que você não consegue expressar. Depois agradeça. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida e confie no que Ele ainda vai fazer. Esse hábito, com o tempo, se torna um estilo de vida. Não quer dizer que você nunca mais sentirá preocupação, mas mudará completamente a maneira como você lida com ela. Pense assim: cada inquietação é uma oportunidade de conversar com Deus. Ela não é uma barreira, é uma ponte. E quando você percebe isso, sua perspectiva muda. Você começa a ver os sinais do agir dele na sua vida. Uma solução inesperada, uma palavra de encorajamento ou simplesmente a força para continuar mais um dia. Esses momentos são provas reais de que sua paz é verdadeira e acessível, e essa paz não beneficia apenas você. Uma pessoa que vive em paz no meio da tempestade brilha como um farol em um mundo cheio de ansiedade. Sua confiança em Deus pode inspirar outros a buscar essa mesma paz. Vivendo assim, sua vida se torna um testemunho poderoso do que significa descansar em Deus. Deus não vai forçar você a soltar suas preocupações. É uma decisão que você precisa tomar, mas toda vez que você entrega, dá um passo em direção à liberdade. Uma liberdade que não depende das circunstâncias. Ao entregar suas ansiedades, você permite que Deus haja e te sustente com sua paz. Então hoje, faça essa escolha. Entregue suas preocupações, confie no cuidado dele e deixe que a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente, porque nele sempre há descanso e sempre há vitória. Número 8. Josué, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué estava em uma posição que para qualquer um pareceria esmagadora. Moisés, o grande líder de Israel, havia morrido. E agora, toda a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida estava sobre os ombros dele. Imagine a pressão. Não apenas precisava guiar um povo cheio de dúvidas, como também enfrentar nações mais fortes e bem estabelecidas. Mas em meio a esse peso, Deus fala com clareza: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa mensagem não era apenas para Josué, ela é para mim e para você em cada desafio que enfrentamos. Ser corajoso não significa não sentir medo. O medo é natural diante do desconhecido ou quando as circunstâncias parecem estar fora do nosso controle. Mas a verdadeira coragem começa quando, mesmo com medo, decidimos avançar. E aqui está a diferença: não avançamos sozinhos. A coragem que Deus pede não se baseia na nossa força ou capacidade, mas na presença dele. É uma coragem que nasce do conhecimento de que, não importa o quão grande seja o desafio, Deus está ali, caminhando conosco. Quando Deus diz a Josué para se esforçar, ele não está dizendo que será fácil.
Esforçar-se implica persistir, mesmo quando as coisas não saem como esperamos, mesmo quando o caminho parece ser só subida. E a valentia não é algo automático, é uma decisão diária. Deus não nega a dificuldade da jornada, mas promete que sua presença constante será suficiente. Com a companhia dele, o impossível se torna possível, o inalcançável se aproxima e o inquebrantável começa a ceder. Pense nas suas próprias terras prometidas. Talvez seja um sonho que você tenha adiado, um projeto que parece grande demais, ou até mesmo um relacionamento que precisa de restauração. Frequentemente, o maior obstáculo não é o desafio em si, mas o medo do fracasso ou de não sermos suficientes. É aí que as palavras de Deus para Josué se tornam âncora para nós. Não temas, nem te espantes, porque eu estou contigo. A presença de Deus muda tudo. Não significa que não haverá lutas, mas significa que você não lutará sozinho. Algo essencial que Deus diz a Josué é que ele medite na palavra dia e noite. Por quê? Porque a Escritura alimenta nossa fé. Ela nos lembra quem é Deus, o que Ele já fez e o que Ele promete fazer. Quando enchemos nossa mente e nosso coração com a palavra, enfrentamos os desafios com outra perspectiva. Passamos a ver os obstáculos não como barreiras definitivas, mas como oportunidades para que Deus mostre seu poder. À medida que conhecemos melhor a Deus, nossa confiança cresce, e com ela, a nossa coragem. Ao longo da história, vimos como a coragem alimentada pela fé muda destinos. Davi enfrentou Golias, não por ser mais forte, mas porque confiava no Deus que o sustentava. Esther arriscou sua vida para salvar seu povo, porque sabia que não estava sozinha. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições com uma coragem surpreendente, porque sua fé estava firmada em um Deus que não falha. Hoje, você e eu podemos ser um novo testemunho dessa coragem divina. A coragem não é só para grandes momentos. Ela é forjada nas pequenas decisões diárias. Cada vez que você escolhe confiar em Deus em vez de recuar, você está crescendo em coragem. Cada passo em direção ao chamado de Deus fortalece seu caráter e te lembra que a presença dele é suficiente. Com o tempo, você vai olhar para trás e verá como Deus te sustentou em cada momento. Hoje, o chamado continua o mesmo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não se detenha pelo medo ou pela incerteza. Deus não apenas te chama para avançar, Ele promete caminhar com você. Cada passo que você dá é uma confirmação da fidelidade dele. E cada vitória, por menor que pareça, é um lembrete de que Ele luta por você. Assim permanece a verdade essencial. Deus está contigo. E com Ele, você sempre terá a força e a coragem necessárias para conquistar qualquer terra prometida. Número 9. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Às vezes, a vida nos esgota, não é? Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Há momentos em que parece que simplesmente não conseguimos continuar. O povo ao qual Isaías dirigia essas palavras conhecia bem esse sentimento. Tinham passado por exílio, sofrimento, incerteza. Mas, no meio de tanto cansaço, chega uma promessa que muda tudo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. É um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos e que em Deus existe uma fonte inesgotável de renovação. Esperar em Deus não é simplesmente sentar e não fazer nada. É um ato profundo de fé. É escolher confiar no tempo perfeito de Deus, mesmo quando tudo dentro de nós quer se apressar. Quantas vezes já tomamos decisões impulsivas porque não queríamos esperar? E na maioria das vezes, essas decisões nos trouxeram mais estresse e mais problemas. Mas Deus nos convida a algo diferente. Ele nos pede que soltemos o controle, que deixemos de correr sem rumo e que descansemos em sua soberania.
É ali, na espera paciente, que Ele começa a renovar nossas forças. A promessa é clara: os que esperam no Senhor não apenas continuarão, mas receberão novas forças. Forças que não vêm de nós mesmos, mas dEle. É um vigor que vai além do físico, é aquela energia renovada que sentimos na alma quando deixamos de depender das nossas próprias capacidades e começamos a depender totalmente de Deus. É como se, de repente, o peso das nossas cargas se tornasse mais leve, porque entendemos que não estamos sozinhos carregando tudo isso. Eu amo a imagem da águia que Isaías usa aqui. A águia não teme a tempestade. Pelo contrário, ela aproveita as correntes de vento para se elevar ainda mais alto. Assim também é a espera em Deus. Quando confiamos nele, as dificuldades não nos afundam, nos levantam. Elas nos dão uma perspectiva totalmente diferente. Você deixa de enxergar os problemas de baixo e passa a vê-los do alto, de uma perspectiva divina. E nessa altura, você descobre que aquilo que parecia impossível se torna administrável, porque sabe que Deus está com você. Mas como praticar isso no dia a dia? Sejamos honestos, esperar não é fácil. Nossa natureza deseja respostas rápidas, soluções imediatas. A chave está em transformar essa impaciência em confiança. Quando sentir que a ansiedade está te invadindo, pare, ore, diga a Deus exatamente como se sente. Busque direção na Escritura, reflita sobre como Ele já foi fiel no passado. E o mais importante, confie que o tempo dele é perfeito. Isso não apenas reduz os erros causados pela pressa, mas também nos prepara para receber as bênçãos na hora certa. Há tantos testemunhos de pessoas que experimentaram a renovação que vem ao esperar em Deus. Talvez você mesmo se lembre de um momento em que algo que parecia demorar uma eternidade finalmente chegou. E quando chegou, foi muito melhor do que você jamais imaginou. Talvez tenha sido um emprego, uma cura, uma reconciliação. Essas histórias não são coincidência. São provas de que Deus sempre cumpre sua palavra. Esperar nele nunca é em vão. E mais do que apenas resolver problemas, a espera nos transforma. Ela nos torna humildes, porque reconhecemos que não podemos tudo sozinhos. Ela nos torna gratos, porque passamos a valorizar muito mais as bênçãos quando elas chegam. E, acima de tudo, nos aproxima de Deus. Na espera, nossa relação com Ele se aprofunda. Percebemos que não precisamos apenas do que Ele pode nos dar. Precisamos dele. Talvez hoje você se sinta cansado. Talvez ache que não consegue continuar. Mas lembre-se, Deus te convida a esperar nele. Não é uma espera vazia, é uma espera que fortalece. Enquanto você descansa em sua soberania, Ele está renovando suas forças, está te preparando para voar como as águias, para vencer as tempestades, para ver suas circunstâncias do ponto de vista dele. Confie na promessa. Ele não apenas vai te sustentar, Ele vai te levar mais alto do que você jamais imaginou. Número 10. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você já se sentiu tão sobrecarregado que simplesmente não sabia o que fazer? É nesses momentos que o Salmo nos traz uma instrução clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essas palavras não são apenas um conselho, são um convite para soltarmos nossos fardos, nossos planos e até mesmo nossos medos e entregá-los àquele que tem o controle absoluto de tudo. Mas o que realmente significa entregar o nosso caminho? Entregar a Deus não é uma formalidade, não é simplesmente dizer, Senhor, faz o que quiseres. É um ato profundo de fé. É um movimento intencional que reconhece que nossas forças e estratégias não são suficientes. É soltar o controle e dizer, Senhor, tu sabes melhor. Muitas vezes queremos controlar cada detalhe, prever cada resultado, mas essa necessidade de controle só nos leva à ansiedade e à frustração.
Quando entregamos nosso caminho ao Senhor, não estamos apenas dizendo que confiamos nele, estamos reconhecendo que o plano dele é melhor que o nosso. Mas não basta entregar, também é necessário confiar. E confiar não é fácil. Significa abrir mão da necessidade de ver resultados imediatos. É aceitar que o tempo de Deus e sua forma de agir são superiores às nossas. Muitas vezes, quando não vemos respostas rápidas, nossa tendência é querer forçar as coisas. Mas forçar só atrasa o que Deus deseja fazer. Confiar é descansar na certeza de que Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. É dizer, não entendo como, mas sei que Tu farás. E aqui vem a parte mais emocionante. E Ele fará. Essa não é uma promessa vazia. É uma garantia de que Deus não fica parado quando confiamos nele. A ação dele pode ser visível ou silenciosa, mas sempre será perfeita. Talvez ele abra uma porta que você pensava estar fechada para sempre. Talvez restaure um relacionamento que parecia irremediavelmente quebrado. Ou talvez traga uma solução que você jamais imaginou. Mas o que ele faz sempre será para o seu bem. Não como um conserto temporário, mas como um resultado eterno, alinhado com o propósito divino para a sua vida. Aplicar isso na vida diária pode ser desafiador, mas é essencial. Antes de tomar decisões importantes, quantas vezes realmente paramos para orar e buscar sua direção? Com frequência, agimos primeiro e pedimos a bênção depois. Mas o chamado aqui é para inverter essa ordem, orar, buscar sua direção na palavra e só então agir com obediência. E quando a ansiedade aparecer, lembre-se, você não precisa resolver tudo sozinho. Deus está ali, esperando que você entregue a Ele aquilo que te pesa. Os testemunhos de quem viveu essa verdade são poderosos. Pessoas que, em meio à escuridão, escolheram soltar suas cargas e confiar em Deus. E ao fazerem isso, viram a mão dele agir de forma incrível. Um emprego que chegou na hora exata, uma cura inesperada, uma reconciliação que parecia impossível. Essas histórias não são coincidência, são evidências vivas de que ele fará é real, é palpável, está disponível para todos que confiam. Rendermos-nos a Deus não transforma apenas as circunstâncias, transforma também o nosso interior. Deixar de viver em tensão constante nos permite descansar em seu controle. Nos tornamos mais atentos à sua voz, porque não estamos mais distraídos tentando controlar tudo. Essa entrega profunda fortalece nossa relação com Deus e nos leva a viver com uma paz que somente Ele pode dar. Hoje, você tem a oportunidade de soltar o controle, de dizer a Deus, esse caminho é teu. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Ao fazer isso, você não apenas permite que Ele haja, mas também experimenta o poder da promessa. Ele fará. Deixe que Deus dirija sua vida e você verá o impossível se tornar realidade. O plano dele sempre será melhor que o nosso. E no tempo certo, a vitória estará garantida. Número 11. Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você já se sentiu perdido, como se não houvesse saída? O salmista do Salmo 121 conhecia bem esse sentimento. Imagine um peregrino a caminho de Jerusalém, enfrentando caminhos difíceis, com perigos visíveis e invisíveis a cada passo. O cansaço físico, o medo do desconhecido e a incerteza sobre o caminho eram sua realidade constante. Ao levantar os olhos para as montanhas, aquelas imponentes colinas que cercavam Jerusalém, surge uma pergunta inevitável: de onde me virá o socorro? Não era apenas uma dúvida sobre a jornada. Era uma reflexão profunda, um eco do coração humano que clama por ajuda no meio da adversidade. A resposta do salmista é clara e firme: o meu socorro vem do Senhor. Não vem da força humana, nem das circunstâncias, nem dos recursos visíveis.
Vem do Criador do céu e da terra, do Deus que sustenta tudo com sua palavra poderosa. Essa declaração é um lembrete de que nossa verdadeira ajuda não depende do que podemos ver ou controlar, mas daquele que tem o poder absoluto sobre todas as coisas. É uma mudança de perspectiva. Não se trata dos montes, por mais majestosos que sejam, mas do Deus que os criou. Ele é quem nos sustenta, quem nunca falha, quem está sempre presente. Assim como os peregrinos enfrentavam desafios em sua caminhada, nós também temos nossas próprias montanhas. Pode ser uma dificuldade familiar, uma situação profissional ou uma luta interna que parece não ter fim. Assim como o salmista, é fácil se sentir pequeno diante desses gigantes. Mas é nesse momento que somos convidados a levantar o olhar. Olhar para o alto não é ignorar o problema, mas vê-lo sob uma nova perspectiva. É um ato de fé que declara: Deus é maior do que qualquer dificuldade. Erguer os olhos é simbólico, mas também profundamente espiritual. Quando paramos de focar apenas no problema e começamos a contemplar Deus, algo muda dentro de nós. Nossa perspectiva se alinha à dele. Deixamos de ver o obstáculo como um muro intransponível e passamos a enxergá-lo como uma oportunidade para que ele haja. Esse novo olhar nos fortalece, porque sabemos que não estamos sozinhos. Deus não é um espectador distante. Ele está ativo, trabalhando em nosso favor. Na prática, buscar o socorro de Deus começa com uma oração sincera. Você não precisa de palavras perfeitas, só precisa abrir o coração e dizer: Senhor, eu não consigo com isso sozinho, eu preciso de Ti. Reconhecer nossa necessidade não é fraqueza, é sabedoria. Ao entregarmos nossos fardos a Ele, encontramos paz, porque sabemos que Sua ajuda nunca chega atrasada. E com cada experiência, aprendemos a confiar mais. Cada resposta recebida fortalece nossa fé e aprofunda nosso relacionamento com Ele. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que viveram essa verdade. Talvez você mesmo se lembre de momentos em que tudo parecia perdido, mas algo inesperado aconteceu. Talvez tenha sido uma provisão financeira na hora certa, uma reconciliação que parecia impossível, ou uma cura que desafiou toda a lógica. Essas histórias não são coincidência. São provas vivas de que Deus é fiel à sua palavra. O socorro dele chega, nem sempre da forma como esperamos, mas sempre no momento perfeito. Confiar nesse auxílio divino tem um efeito transformador. O medo começa a desaparecer e no lugar dele cresce uma esperança firme que nos impulsiona a seguir em frente. Essa esperança nos dá força para perseverar mesmo quando o caminho é difícil. Alimenta nossa determinação e nos lembra que cada passo que damos não é em vão, porque Deus está conosco. Ao depender da ajuda dele, nossa fé se aprofunda, nos dá uma estabilidade que nada pode abalar. Hoje, seja qual for a sua montanha, você tem a oportunidade de levantar os olhos. Não importa quão escuro pareça o caminho, Deus te convida a olhar para Ele. É um gesto simples, mas poderoso. Ao fazer isso, você reconhece que sua ajuda não vem das coisas terrenas, mas do Deus que criou todas elas. É um ato de fé que diz: Senhor, eu confio em Ti. E com essa confiança, você avança, sabendo que a vitória já está garantida, porque o socorro de Deus nunca falha. Número 12. João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus pronunciou palavras que ecoaram profundamente no coração de seus discípulos. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que seus discípulos enfrentariam dor, confusão e medo, mas também sabia que a paz que ele oferecia seria suficiente para sustentá-los. Não era qualquer paz,
Não era o alívio momentâneo que o mundo oferece. Era algo muito mais profundo. Uma paz com poder para envolver o coração em meio a qualquer tempestade. A diferença entre a paz de Cristo e a paz do mundo é clara. A paz do mundo é frágil, condicional. Depende de que tudo esteja bem. Se não há problemas, há paz. Mas basta algo sair do controle e essa paz desaparece. A paz de Cristo, por outro lado, transcende as circunstâncias. Não importa o quão escuro seja o cenário ou o quão forte seja a tempestade, essa paz permanece. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de enfrentá-las com uma calma que só pode vir de Deus. É uma paz que não exige controle, porque confia que Deus já está no controle. Essa paz não apenas acalma a mente, mas também protege o coração. Ela nos guarda do medo paralisante, da angústia que consome e da desesperança que às vezes tenta dominar nosso ser. A paz de Jesus não nega os problemas, mas nos capacita a enfrentá-los com serenidade. Ela nos permite pensar com clareza, tomar decisões sábias e permanecer firmes. E isso reforça uma verdade essencial. Se Deus está lutando as nossas batalhas, podemos descansar em sua presença, confiando que Ele tem tudo sob controle. Receber essa paz não é complicado, mas exige um passo de fé. Precisamos abrir o coração para Jesus, reconhecê-lo como nosso Senhor e confiar em suas promessas. Tudo começa com a oração. Naqueles momentos sinceros em que dizemos o que nos preocupa, em que soltamos os fardos que nos esmagam. Ao ler sua palavra, nossa alma se alimenta, nossa fé cresce e na adoração descobrimos que sua paz começa a nos inundar, expulsando o medo. Soltar o controle não é fácil, mas é nesse lugar que abrimos espaço para a intervenção divina e experimentamos transformação real. Existem tantos testemunhos que confirmam essa promessa. Pessoas que enfrentaram doenças graves, perdas dolorosas ou situações aparentemente impossíveis e ainda assim encontraram uma paz inexplicável. Uma paz que as sustentou quando tudo parecia desmoronar. Esses relatos não são apenas histórias bonitas, são provas vivas de que a paz de Cristo é real e está disponível a todos que confiam nele. Ao ver como outros encontraram serenidade em meio à tempestade, entendemos que essa promessa também é para nós. Quando vivemos com essa paz, algo muda. Tornamo-nos um reflexo do caráter de Cristo. Em um mundo cheio de ansiedade, nossa calma inspira outros, mostra que existe uma fonte de paz verdadeira e duradoura. Ser portadores dessa paz não apenas transforma nossa vida, mas também a vida dos que nos cercam. Cumprimos nossa missão de ser luz nas trevas, de ser um lembrete de que Deus já lutou e venceu. A paz de Cristo não significa passividade. Ela é uma ferramenta poderosa. Com ela, enfrentamos obstáculos com firmeza, sem ceder à pressão ou tomar decisões impulsivas. Essa paz nos dá força para resistir às provações e avançar com a certeza de que Deus continua no controle. Viver com essa calma interior é um testemunho da nossa confiança nele, uma prova de que seu poder nos sustenta em todo o tempo. Hoje, Jesus te oferece essa paz. Você não precisa fazer nada complicado para recebê-la. Basta confiar. É um presente, um refúgio para o coração cansado, uma âncora em meio ao caos. Com essa paz, as batalhas não são enfrentadas com medo, mas com esperança. É um convite para soltar o controle e descansar no Deus que já garantiu a vitória. Você está pronto para recebê-la? Abrace essa promessa e deixe que a paz de Cristo envolva sua vida. Número 13. Salmo 34, versículo 17. Clamam os justos e o Senhor os ouve. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Davi sabia bem o que era estar em perigo, sentir-se encurralado, sem saída. Quando escreveu este salmo, havia acabado de ser liberto de uma situação que parecia impossível. Diante do rei Aquis, fingiu estar louco para salvar sua vida.
e milagrosamente Deus lhe abriu uma saída. Nesse contexto, Davi escreve: clamam os justos e o Senhor os ouve. Essa não era uma ideia abstrata, era sua experiência pessoal. Deus havia escutado seu clamor, interveio e o libertou. Mas esse testemunho não era só para ele. É uma mensagem para todos nós. Um convite para confiarmos que Deus também ouve o nosso clamor. Quando o salmista diz, clamam os justos, ele não está falando de pessoas perfeitas, mas daqueles que buscam a Deus com um coração sincero. Às vezes nos sentimos incapazes de orar, porque achamos que não somos bons o suficiente, mas Deus não está procurando perfeição. Ele procura honestidade. Ele não ignora nossas orações, nem fica indiferente à nossa dor. Seu ouvido está atento a cada clamor. Saber disso muda tudo. Nos dá esperança, mesmo nos momentos mais escuros, porque podemos confiar que nossa voz não se perde no vazio. E Ele não apenas ouve, Ele também se aproxima. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Essas palavras são como um abraço divino. Deus não se afasta dos que sofrem. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Ele compreende a dor humana, porque a viveu em Jesus. Quando você está ferido, quando sente que não pode mais continuar, Ele está ali. Não é um Deus distante, é um Pai presente, que caminha contigo nas horas mais sombrias. Essa proximidade nem sempre remove o problema de imediato, mas traz consolo. Sua presença é suficiente para nos sustentar enquanto esperamos pela intervenção. E aqui está o mais maravilhoso. Deus não apenas ouve, não se limita a consolar, Ele age. Davi declara com toda clareza: o Senhor livra de todas as angústias. Esse livramento pode se manifestar de muitas formas. Às vezes é físico, abrindo uma porta que parecia fechada. Outras vezes é emocional, acalmando o coração enquanto a tempestade ainda ruge. E em muitos casos é espiritual, nos dando uma força e uma paz que não vem deste mundo. Não importa como o livramento venha, ele sempre vem e sempre nos lembra que Deus está lutando nossas batalhas. A oração é o primeiro passo para experimentar esse livramento. Clamar a Deus não exige palavras elaboradas, nem discursos perfeitos. Tudo o que Ele pede é um coração honesto. É nessa vulnerabilidade, nesse ato de fé, que abrimos espaço para que Ele haja. Quando oramos, estamos dizendo: Deus, eu não consigo, mas confio que Tu podes. Esse é o clamor que toca o coração dele, o clamor que Ele promete ouvir. Se você precisa de provas, elas estão por toda parte, da Bíblia até os testemunhos de hoje. Pessoas que clamaram e viram a mão de Deus agir a seu favor. Gente que foi curada, protegida, fortalecida, em momentos em que tudo parecia perdido. Essas histórias não são coincidência. São evidências de que Deus é fiel. Se Ele fez por outros, Ele fará por você. Seu caráter não muda. Sua promessa de ouvir continua válida. E quando experimentamos essa resposta de Deus, algo muda dentro de nós. Nossa fé se fortalece, nossa gratidão cresce e nosso relacionamento com Ele se aprofunda. Passamos a buscá-lo mais, a depender menos da nossa força e mais da força dEle. E nesse processo descobrimos que sua proximidade não apenas resolve problemas, transforma o coração. Hoje, se você se sente quebrantado, clame a Deus. Ele está esperando ouvir a sua voz. Não importa quão grande seja a sua dor ou quão complicado seja o seu problema. Ele está perto e pronto para agir. Talvez a resposta não venha de imediato, mas sua presença será o seu consolo enquanto você espera. Ele ouve, Ele age, Ele liberta. Confie nessa promessa e lembre-se: se Deus luta por você, você jamais será envergonhado.